A produtividade do orgânico é muito menor do que a produtividade do alimento comum. Você desmataria muito mais, você destruiria muito mais o meio ambiente se você implementasse alimentos orgânicos 100% para todo mundo, seja em escola, seja em repartições públicas, seja na iniciativa privada ou no mundo inteiro. O desmatamento aumentaria justamente porque você não teria o controle de pragas que você tem hoje com os pesticidas, que inclusive em doses legais hoje nunca houve nenhum caso de prejuízo à saúde pelo uso de pesticida em doses legais permitidas pela legislação. O que há são problemas de saúde causados pelo excesso fora da lei. Segunda pergunta, Não, se quiser... eu tenho 3 minutos da réplica. Não, a réplica é dele. A pergunta foi dele, a você responder a réplica dele. Você pode incluir na sua pergunta de 3 minutos. Eu te falei que essa regra é falha. Eu preferia um tempo. Bora lá. Aproveita nessas 3 minutos e faz algum comentário e já faz a pergunta, então. Vamos lá. Primeiro, o deputado Kim Kataguiri acabou de mentir. Maxwell vai subir para as minhas redes sociais agora, tá lá no story do Instagram. O Kim Kataguiri, ele votou a favor da PL 3729 de 2021, que dispensa o licenciamento ambiental para vários empreendimentos, em que todos os ministros do meio ambiente, ex-ministros do meio ambiente, do governo Collor, sendo pelo governo FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, todos foram contra. Então o deputado Kim Kataguiri votou a favor do PL 3729 de 2021, que dispensa o licenciamento ambiental para vários e vários empreendimentos. E ele também não respondeu, reparem bem. O PL que criminalizava o rompimento de barragens por negligência, se ele tinha discordâncias, ele apresentava tentativa de mudança e melhorar o projeto. Ele só votou contra e nunca mais apresentou nenhum projeto de lei. Eu aprovei. Peraí. Tá bom, cara. Nunca mais apresentou nenhum projeto de lei para tentar dar conta da questão. Isso por um lado. O que ele falou sobre o governo Erundina é mentira, mas me dispenso de comentar. Agora, deputado, eu estou muito interessado em saber uma coisa. Você votou a favor do PL do veneno, né? Que é o projeto de lei número 6299 de 2022, que segundo dados da Fiocruz, uma das instituições públicas mais importantes e respeitadas do Brasil, o PL do veneno libera o uso de agrotóxicos comprovadamente que causa câncer, com substâncias cancerígenas, e não existe nenhum estudo que garanta um nível de consumo seguro dessas substâncias. Novamente, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo inteiro. Vários agrotóxicos que estão proibidos na União Europeia, proibidos nos Estados Unidos, proibidos na China, são consumidos no Brasil. A bancada ruralista, né, a ideia deles de passar a boiada, apresentou esse projeto de lei, ampliou o uso de agrotóxicos. Ministério do Meio Ambiente, Fiocruz, várias instituições renomadas falando, ó, isso aqui é irresponsável. Não há testes clínicos que comprovem que há nível seguro de consumo dessas substâncias. O deputado Kim Kataguiri foi e votou a favor, junto com a bancada ruralista, e mente sobre a produção de orgânicos, e mente porque o grau de produtividade depende basicamente da escala de produção, do acesso a crédito e das técnicas produtivas que estão colocadas. A partir do momento que você estimula a demanda, que você apoia com crédito, com maquinação, né, aumentar a composição orgânica do capital, você consegue aumentar a produtividade. Agora, Kim Kataguiri, quem tá certo? É você ou é a Fiocruz? Porque a Fiocruz disse que o projeto que você votou a favor traz consumo de substâncias cancerígenas que não há testes clínicos provando nível de consumo seguro. E você votou a favor. A gente vai confiar em quem? Na Fiocruz ou você? Tá subindo para minhas redes sociais agora a notícia falando disso, de mais um voto criminoso e irresponsável com a saúde do povo brasileiro, do deputado Kim Kataguiri. 5 minutos para resposta aqui. Vamos lá, isso aí eu nem precisaria de 5 minutos, porque primeiro ele simplesmente utilizou um argumento de autoridade que é uma falácia, né? Ó, quem é que está certo? A Fiocruz ou o Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri, né? Primeiro porque o projeto de lei, o Kim Kataguiri e diversas instituições que respaldaram e que, inclusive, é uma mentira quando você coloca que o projeto de lei libera agrotóxico. O projeto de lei não libera nada. O projeto de lei, ele traça um procedimento, né, de uma fase só, que é o mesmo procedimento utilizado pela União Europeia, que você tanto coloca. Nós estamos unificando o nosso procedimento com o procedimento da União Europeia, para ele não ter que passar em 3 fases distintas e passar por um único canal, mas sendo escrutinado pelas mesmas instituições que escrutinam hoje os defensivos agrícolas. Então eu não estou excluindo nenhuma análise, né, de periculosidade, eu não estou excluindo nenhuma análise de prejuízo à saúde.
todas as instituições que antes faziam o escrutínio dos defensivos agrícolas continuam fazendo com a aprovação do PL dos defensivos agrícolas. Eu desafio você a dizer uma instituição que deixa de dar parecer em relação aos defensivos agrícolas no PL que nós aprovamos. Nós simplesmente simplificamos o procedimento administrativo. Não há nenhuma nova leniência, nenhuma nova permissão, nenhuma nova facilidade para você aprovar substâncias perigosas. E veja só a contradição que você entra, porque você coloca, olha, aqui no Brasil tem substâncias que são proibidas, né, na União Europeia, que são proibidas nos Estados Unidos, justamente porque o procedimento deles de aprovação de novos defensivos agrícolas, que são cada vez menos agressivos e cada vez mais produtivos, é mais célere. A gente demora mais para aprovar o uso de novas moléculas aqui no Brasil, e justamente por isso que a gente tem proibições, né, que a gente utiliza produtos atrasados, e muitas vezes, né, o produtor recorre a contrabando para utilizar os produtos mais modernos que possuem no mercado. Então, há uma contradição entre o que você coloca da nossa demora, da nossa burocracia, dos procedimentos administrativos pelos quais o produtor precisa passar hoje, e em relação ao procedimento que nós estamos igualando com o procedimento da União Europeia. E veja, né, um dos países, né, mais longevos do mundo, com os alimentos mais saudáveis do mundo, com os hábitos mais saudáveis do mundo, com as melhores expectativas de vida, que é o Japão, usa N vezes mais agrotóxicos nas suas produções do que o Brasil. Usa muito, mas nem se compara. É tipo assim, coisa de pelo menos, se não me falha a memória, mas eu vou pedir também para colocar nas minhas redes, pelo menos 7 vezes mais do que a gente utiliza aqui no Brasil. Então é uma falácia você colocar... Ah, e outra coisa que assim é risível, você falar que na produção de alimentos orgânicos só não é tão produtivo, só não produz tanto num território tão pequeno em comparação com os alimentos comuns, porque não tem acesso a crédito e porque não tem um incentivo público, porque não tem escala de produção e porque não tem acesso a crédito. Não tem absolutamente nada a ver, é uma questão de tecnologia, é uma questão de você produzir muito mais num território muito menor. Hoje a gente conseguiria dobrar a nossa produção agrícola sem derrubar uma única árvore sequer, muito por causa da tecnologia, já na semente, transgênicos, defensivos agrícolas, tudo isso que vocês colocam contra, demonizam, né, tentam, né, colocar como se fosse a pior coisa do mundo. Se nós plantássemos orgânico no Brasil inteiro, nós desmataríamos o Brasil e ainda assim não seria o suficiente para alimentar toda a população, e não tem acesso a crédito que aumente magicamente a produtividade, que você magicamente, num território menor, vai conseguir produzir mais alimento porque o crédito está mais fácil, ou porque você aumentou a sua escala de produção. Você só vai desmatar mais, você só vai gastar mais território para você produzir uma quantidade menor de alimento do que se produz hoje. Então, assim, é um desconhecimento em relação à legislação de modernização de procedimentos administrativos para defensivos agrícolas, é um desconhecimento em relação à escala de produção que se pode dar e à produtividade em relação a alimentos orgânicos, e todo o procedimento e todas as agências que, mais uma vez, eu te desafio para reforçar, porque às vezes eu falei no início da fala, você esqueceu, colocar uma única instituição que deixou de fazer avaliação sobre defensivos agrícolas a partir da aprovação desse PL. 3 minutos para réplica. Vamos lá. Não sei se vocês repararam, quando eu citei a Fiocruz, não é argumento de autoridade, né? Nem eu sou agrônomo, nem você é agrônomo. Então a gente tem que trazer pessoas que estudam, que têm acúmulo, que têm pesquisas científicas sobre o tema. Veja, eu citei que todos os ex-ministros do meio ambiente foram contra o PL do veneno. Todos os ministros estão errados? Eu citei que a Fiocruz afirmou que não há testes clínicos para o consumo seguro dessas substâncias cancerígenas. O deputado Kim falou, não, mas tem várias instituições que atestam o contrário. Ele não falou o nome de nenhuma. Ele não falou o nome de nenhuma. Então não é argumento de autoridade, é uma questão técnica. Veja, o consumo desmedido de agrotóxicos está ligado ao desenvolvimento de várias doenças, inclusive na área da oncologia, né? Casos de câncer. E que o consumo de agrotóxicos deve ser inibido e trabalhar para ter cada vez menos, dados os prejuízos à saúde da população, os prejuízos à fauna, à flora, a contaminação de lençóis freáticos, inclusive. Então a questão é bem simples, Kim. Você não tem uma tréplica, mas
você que faz a próxima pergunta. Vamos lá, qual foi a instituição que disse que o PL do veneno não representava risco à saúde do povo brasileiro? Porque eu acabei de citar, esse momento já está nas minhas redes sociais, que a Fiocruz afirmou que não existe nível de consumo seguro comprovado com testes clínicos para essas substâncias cancerígenas que causam câncer. Isso é bem objetivo e bem simples, e você não respondeu. Aliado a isso, você faz uma confusão, porque veja, a questão da União Europeia e dos Estados Unidos sobre o consumo de agrotóxicos não é questão de burocracia, de procedimento. A questão central é que a cada 3, 4, 5 meses tem algum projeto de lei na Câmara dos Deputados que está no projeto de lei a liberação da substância. Está no projeto de lei. E aí, evidentemente, que eu não vou lembrar o nome das substâncias cancerígenas e por aí vai, que tem nomes ultra complexos de química. Mas assim, o Congresso brasileiro, de tempos em tempos, aprova a liberação de substâncias que a União Europeia, por exemplo, não usa. Isso é fato. É só dar uma pesquisada. Vou estar subindo aí para minhas redes sociais matérias sobre o tema. E o deputado faz uma demagogia, que é, por fora de estudos, por fora da experiência internacional. Vamos fazer o seguinte, deputado, apresente um projeto de lei dizendo assim, no Brasil só se usa os agrotóxicos que são liberados na União Europeia. A bancada ruralista que você vota junto não vai aprovar. Sabe por que ela não vai aprovar? Porque aqui tem um nível de liberou geral, causando doenças no povo, destruição ambiental, contaminação de lençóis freáticos, que você traz um pseudo-debate técnico para fugir do mérito político, que é o agronegócio empurrando agrotóxicos por cima de tudo, contaminando o povo brasileiro. Pode aproveitar para responder e já fazer a segunda pergunta para o Jones, em 3 minutos. Vamos lá. O PL não lista nenhuma substância. O PL do PL do veneno que você está colocando não lista nenhuma substância. Então é impossível, inclusive, a própria Fiocruz falar, olha, esse PL está liberando substâncias que seriam proibidas e que fariam mal à saúde para outros países. Impossível, porque o PL